Muito bem, crianças, boa tarde. Mais uma vez, aula de matemática. Nós vamos continuar aquilo que nós aprendemos na aula anterior, lendo gráficos e tabelas. E aqui nós temos mais um gráfico. E observe que aqui nós temos o título do gráfico: Evolução da medida da temperatura. Você sabe que quando falamos de temperatura, a gente está falando de mais calor, mais frio, menos frio. Quanto maior a temperatura, mais quente. Quanto mais baixa a temperatura, mais frio. Então aqui nesta linha vertical, nós temos aqui a medida da temperatura, tá? Em graus Celsius. 30 graus, 27, 24, 18, 12 e 0 graus. E aqui na linha transversal horizontal de baixo nós temos o horário, as horas. 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16, 20 e 24 horas, que é 0 hora, né? Que é meia-noite. Pois bem, então nós vamos observar que, de acordo com as horas, a temperatura vai ora baixando, ora subindo e vai oscilando, né? Vai diminuindo, vai permanecendo na mesma temperatura e depois vai baixando, certo? Então observem aqui, isso aqui é uma interpretação de um gráfico. Agora vamos ver as perguntas que nós temos sobre este gráfico. Este gráfico mostra a evolução da medida da temperatura em uma cidade registrada de 4 em 4 horas durante o dia, durante certo dia. Então, olha só, observe que ela está sendo observada de 4 em 4 horas, não é? Das 4 da manhã até a meia-noite. Pois bem, então vamos para as perguntas. Qual foi a medida da temperatura registrada às 20 horas e às 12 horas? Aí você vem bem aqui, às 20 horas, qual foi a medida da temperatura? Aí você observa bem aqui, ó. Vixe, ó, 24 graus. E às 12 horas? Vamos ver aqui as 12 horas. Quantos graus? 27 graus. Aí você vai escrever, ó. 20 horas, tantos graus, e 12 horas, tantos graus. Tá bom? Letra B. Em quais horários desse dia foram registrados 24 graus? Olha só. Tá aqui o 24 graus. Quais foram os horários que tiveram essa temperatura? Aqui uma, aqui outra e aqui mais outra. Ok? Vamos na letra C. Dos registros feitos às 4 horas e às 8 horas, a medida da temperatura subiu ou caiu? Olha lá, vamos ver, às 4 horas. Às 4 horas era quanto? 12 graus. E às 8? 24. Aí a pergunta é, subiu ou caiu? Pois bem, além disso, você vai dizer quantos graus. Se subiu, você vai dizer quantos graus daqui para cá subiu. Ou se desceu, quantos graus desceu daqui para cá. Tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço para ver essa diferença? É só você contar de 12 até o 24. Quanto foi que deu? Letra D. Qual foi a medida da temperatura máxima registrada nesse dia? Qual foi a maior temperatura, crianças? Olha aqui. E aí, qual foi a outra pergunta aqui? Olha lá, qual foi a medida da temperatura máxima nesse dia? Em que horário? Qual foi o horário que deu a máxima? Agora vamos para a letra E. Qual foi a variação da medida da temperatura registrada às 8 e às 12 horas? Então vamos lá. Às 8, quanto é que estava? Às 8 horas estava isso aqui. E às 12, estava isso aqui. Tá? Então o que é que você vai me dizer? De quanto foi a variação desse aqui para esse aqui? Quando a gente fala de variação, é de quanto aumentou ou diminuiu desse para esse aqui. Quantos graus aumentou ou diminuiu desse aqui para esse aqui. Tá bom? Agora,
A letra F, você vai fazer um pequeno texto sobre os resultados obtidos nesta atividade. Ou seja, você olha esse gráfico, observa os horários e faz um pequeno texto para dizer o que foi que aconteceu neste dia aqui com a temperatura, de acordo com os horários. Tá bom? Somente isso é a nossa atividade de hoje, crianças.